bem sei eu que tudo podes. Meus irmãos, eu estou afinzão de descobrir de uma vez por todas o poder da confissão da palavra. Estou perseguindo esse caminho. Com Homens de Honra aqui na terça-feira eu falei sobre isso. Eu aprendi o que Jesus já falava há muito tempo, está caindo na minha ficha agora. Jesus falando sobre oração, ele diz assim: quando orares, não useis de vãs repetições, como os fazem os escribas e fariseus, porque eles acham que é no muito falar que eles serão ouvidos. Ah, então, Osmar, não temos que orar? Não. Nós temos que orar com inteligência. Nós temos que orar com sabedoria. Nós temos que orar com uma oração consistente. E como é que é essa oração consistente? A oração segundo as promessas, segundo a palavra de Deus. E eu contei para eles a experiência de George Miller, que foi um dos cristãos que eu mais admiro. Ele viveu nos anos de 1700 e alguma coisa, se não me engano, e ele foi usado por Deus. Deus deu a ele uma direção, ele era um evangelista, mas num dado momento da sua vida, Deus deu a ele uma inclinação em cima de uma palavra para que ele cuidasse de órfãos. Vale a pena você ler a história. Aliás, vale a pena muito você ler biografias. Eu amo biografias. George Miller. Ele viveu em Bristol, né? E lá naquela região Deus deu a ele um dia uma inclinação forte para cuidar de crianças, uma compaixão por crianças, ele recém-casado. Ele começou a levar crianças para sua casa, crianças abandonadas. Só que o projeto foi crescendo e chegou um momento que ele começou a misturar as coisas. Imagina se vai enchendo. Não é normal isso, né? Então ele criou um espaço para isso, um pequeno orfanato, e começou. E ele teve uma atitude corajosa naquela oportunidade, que virou um lema para a vida dele. Ele disse assim: todas as minhas necessidades não serão conhecidas aos homens, somente a Deus. Eu nunca vou falar de necessidade alguma, dizia ele, aos homens. Eu só vou falar a Deus. Por quê? Porque Deus deu a ele uma palavra para que ele começasse aquele ministério. Salmo 85, 11, que diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus do seu lugar santo. Então, em cima dessa palavra rema, dessa palavra específica, desse direcionamento, Deus inclinou o coração dele para cuidar dos órfãos. E Deus falou assim: eu sou o pai dos órfãos, eu só preciso de alguém aqui. Estou dentro do tema, tá? Eu preciso só de um parceiro nessa terra, um colaborador, um cooperador que sonhe os meus sonhos, porque Deus decidiu trabalhar em parceria conosco. Então Jorge Miller falou: tá bom, eu estou disposto. E ele começou um orfanato. E nunca ele comunicou necessidade a alguém, a governo, nada. Parceria com o governo. Parceria dele era com Deus mesmo. E num dado, imagine, chegou no final do seu largo tempo de experiência, que ele chegou a ter 2.500 crianças diariamente, sem uma instituição por trás. Nada errado contra ter, mas no caso dele não tinha. E aí o que aconteceu um dia? Os biógrafos dele contam a seguinte experiência: que teve um dia fatídico que acabaram todos os recursos financeiros. Não tinha as crianças não teriam pão para comer no outro dia. Não teria pão. Aí ele estava lá fazendo uma atividade no orfanato. Chegou a governanta do orfanato lá. Disse para ele, bateu na porta, entrou, falou assim: Pastor Jorge, eu tenho uma má notícia para te dar. Acabaram todos os recursos. Amanhã não teremos pão para as crianças. Ela estava tensa. Ele parou o que estava fazendo, levou os seus olhos aos céus, diz a biografia, disse assim: Pai dos órfãos, o senhor ouviu? Não vai ter pão amanhã. Virou as costas e continuou fazendo o que ele estava fazendo.
A mulher não é ansiosa, Isabel. Mulher não é. Não é, Keiko? Não é. Mulher não é. Mulher se satisfaz com a resposta dessa de um homem, não satisfaz? Uma oração dessa? Um clamor desse? Pai dos óculos. Ouviu o que ela falou? Não tem pão amanhã. Ele virou as costas e continuou trabalhando. Ela ficou tranquila, relaxou. Não, tranquila. Foi assim, Mauro? Não. Ficou desesperado. Foi eu. Mas, pastor Jorge, o senhor não vai fazer nada? Ele falou, já fiz. Acabei de fazer. Mas como ela já trabalhava com ele há algum tempo, ela não vai adiantar argumentar com esse cara que ele é meio doido mesmo. Vou para lá. Essa é uma das histórias. Estou lembrando de outras aqui que eu lembro de várias vezes, mas não vou falar. Você vai ter que buscar na biografia dele. Aí ela foi lá pro... E ele entardeceu, anoiteceu, deitou e dormiu. Ainda deitou, irmão Ruth, e dormiu. Não sei se ela dormiu, mas ele dormiu. A mulher também. A mulher não é ansiosa. A mulher não é ansiosa. A mulher é relaxada. Muito bem. 5 horas da manhã, batem na porta do orfanato. Um cara com uma carruagem carregada de pães fresquinhos, que as rodas quebraram em frente à porta do orfanato, e o cara perguntou, o que é aqui? Foi um orfanato. Vocês aceitam alguns pães? Nós temos um carregamento de pães que nós vamos levar para Bristol ali, mas não vai dar para chegar lá, não tem como, não tem Porto Seguro, não tem Mafre, não tem nada, né? E o pão chegou fresquinho para as crianças. Porque quando você se... presta atenção, o tema hoje é sonhando com Deus. Vou falar uns negócios aqui hoje, que eu já li esse capítulo do livro 3 vezes. Eu estou tentando assimilar ele. Se você não lê esse material, eu vou matar você de amor, Assim, você vai perder muito. Você vai perder muito. Porque eu dou um extrato aqui, né? Mas hoje eu fiquei lendo para Nice um pedaço. Porque quando o negócio pega no meu coração, eu chamo alguém para ler junto, que aí eu vou decorando, meu. Aí, entendeu? Minha estratégia. Eu já chego aqui e já estou decorado praticamente. Eu vou lendo, vou anotando e vou falando para alguém. Mas quando você e eu descobrirmos que nós estamos misturados com Deus, que nós somos um com o Pai, nós somos um com o Filho, o Espírito Santo habita em nós. Vou falar um negócio para você que vai parecer heresia. Os teus sonhos vão se misturar com os sonhos de Deus. E Ele vai ter prazer em realizar os teus sonhos. Mas como assim, Osmar? Deus não é inconsequente. Como é que Ele vai fazer? Não, pera um pouquinho. Você é inconsequente, então? Você vai ter sonhos mirabolantes, extravagantes, gananciosos, avarentos. Então, pera um pouquinho. Então não tem Espírito Santo vivendo em você, não tem Cristo vivendo em você, e você não é filho de Deus. Porque conforme você vai se envolvendo com Deus nessa relação de intimidade, você vai começar a sonhar os sonhos de Deus. E nessa mistura, Deus vai começar a sonhar os teus sonhos. E Ele vai ter prazer em fazer o que ele disse, que Davi disse que ele faria. Salmo 37,4, que alguns de vocês sabem de cor, e eu quero que um que sabe de cor declare ele aí. Então, Salmo 37,4. Não vale a Dona Ruth. A Dona Ruth não vale. Salmo 37,4. O L também não vale. E o Osh também não. Bom, o resto não vale, vai. Pode. Deleita-te. Não, pera um pouquinho. Não está isso na Bíblia, não. Deus vai te satisfazer desejo? Deus vai satisfazer. Não, Deus só supre necessidade. Ele é legalista. Desejo ele não supre. Quantos aqui Deus já supriu desejo? O pastor Roberto sempre nos ensinou, quando ele falava para casais, né? Que ele falava sempre para haver equilíbrio na vida financeira, sempre tinha que perguntar.
Isso é um desejo ou uma necessidade? Quantos aqui Deus já realizou desejos? Não era necessidade. Você podia viver sem aquilo, não ia morrer por causa daquilo, ia ser tranquilo, sua vida não ia mudar nada. Quantos Deus já supriu desejos daquilo? Levante a mão. Então, por que a gente não está crendo mais? Então veja, na outra versão diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará, porque bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por isso que George Miller falou, pai dos órfãos, não há pão. Como é que você vai resolver isso? Em outras palavras, está dizendo, eu só estou aqui representando o Senhor. Eu não sou o pai dos órfãos. Eu vou ler para você um diálogo de Moisés com Deus agora. Abre lá comigo. Vamos ver essa loucura. Isso aqui parece uma doideira. Êxodo 32. Êxodo 32, do 7 ao 14. Alguém tem uma Bíblia no papel para me emprestar para mim, hein? Ah, coloridinha assim. Uma Bíblia. Eu vou mostrar para o povo que não tem esse preconceito, não. Bíblia colorida, para quem acha que... Êxodo 32, olha aqui. É primavera. Uma nova estação na Comunidade da Graça. Uma nova estação. Êxodo 32, do 7 ao 14. Vamos ver esse diálogo aqui de Deus com Moisés. Vamos ver que coisa... Não, mas eu tenho que ler o começo. A história do bezerro de ouro. 32. Vamos começar do começo. Versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, Moisés foi no monte, falar com Deus, aquela intimidadezinha lá e tal, ajuntou-se ao redor de Arão e lhe impressionou, dizendo, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha que loucura que o povo fez. Esse ouro que eles deram para ser derretido foi o ouro que eles receberam do Egito. Os despojos do Egito. Com isso eu concluo que quando as pessoas não têm um coração correto, são gananciosas, são avarentas, são apegadas às coisas, quando eles têm coisas, eles fazem besteira. Você já reparou que tem gente que não pode ter dinheiro? Dá poder e dinheiro. Dá poder e dinheiro. Esse povo, eles tinham uma mentalidade escrava. Presta atenção nisso. Aqui tem dois tipos de mentalidade. Moisés com uma mente transformada, renovada, e esse povo com uma mentalidade escrava. Moisés tinha uma mentalidade de filho, e eles tinham uma mentalidade de servos. Uma mentalidade escrava. Desculpa, eu vou tocar num assunto social aqui. Alguém me disse o seguinte,
que as pessoas, isso aqui é um aprendizado, nada contra, cada um fala o que quiser com o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Mas um amigo meu, empresário no ramo de calçados, uma vez ele me contou o seguinte, que os tênis mais caros e mais modernos, quem compra são os que têm menos recursos. Eles parcelam em 24 vezes e compram aquele tênis. Os celulares mais atualizados é as pessoas de menor renda que compram. Porque é um negócio maluco isso. Porque tem pessoas que não sabem administrar aquilo que Deus dá para eles. Esse povo agiu assim. Esse povo agiu assim. Derreteram tudo lá os ouros e fizeram um bezerro de ouro. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Quer dizer, a pressão foi tanta que Arão ficou confuso. Arão, hein? Gente, era mais de 1 milhão de pessoas. Não era uma célula que estava fazendo pressão nele, o ministério, o seu G100. Era 1 milhão de pessoas considerando a hora dele. Na manhã seguinte, oferecendo o holocausto sacrifícios de comunhão. Comunhão com quem, né? O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Eu já vi comentários dizendo que essa farra aqui foi pesada. Foi farra mesmo. Foi balada das fortes. Acho que daqui que surgiu a ideia das redes. O negócio foi fera aqui. Muito álcool, muito vinho, pancadão, e o pau quebrou aqui. Meu pau quebrou. Beleza. Então, agora o diálogo de Deus com Moisés e Moisés com Deus. É aqui que eu quero mostrar o ponto de você e você sonharmos com ele e a mistura que eu estou falando aí. Então o Senhor disse a Moisés. Moisés está lá, ó, o cenário é esse. Moisés está lá no monte, não está sabendo nada que está acontecendo lá. Mas Deus, os olhos do Senhor, estão por toda parte a contemplar os maus e os bons e a retribuir segundo as suas obras, a obra de cada um. Então o Senhor chamou a atenção de Moisés e disse: desça, porque o seu povo, presta atenção nos exemplos que eu vou dar na leitura, o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Verso 9, a resposta de Moisés no diálogo. Disse o Senhor a Moisés. Não, ainda Deus dizendo a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Parece que Deus está falando com Moisés assim: dá licença, sai da minha frente que eu vou resolver essa parada agora. Me larga. Sabe? Sabe, Elza? Me larga. Sabe? Me larga que eu vou lá resolver. O nível da amizade. A promessa que ele fez para Moisés. E depois, Moisés, farei de você uma grande nação. Olha que proposta. Moisés também devia estar cansado daquele povo. Já deram canseira aí. Ó. Eles já começaram a murmurar, nem na largada. Imagina quanto que já tinha murmurado aqui. Não, viram tudo. Maná, nós estamos na caminhada junto lá no berço da manhã, nós estamos falando do maná. Né? Então, já viram tudo, codorniz, tudo, mas não adiantou nada. Porque os sinais, presta atenção no negócio aqui, os sinais são sinais. O que gera fé não são sinais. Presta atenção. Não sei se conseguiu entender o que eu estou falando.
Sinais são sinais. Mas o que gera fé não são sinais. O que gera fé é a palavra de Deus. Sinais são sinais. Filosofando, né, Gabriel? Sinais, eles apontam para algum lugar. Se não houver a palavra no coração, não há fé e não há transformação. Experiência. Conhecimento, revelação, conhecimento, entendimento e revelação. E aí a coisa acontece. Muito bem, seguindo. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando. Se jogou de joelho na frente de Deus e falou assim: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Entendeu, Elza? Lá atrás Deus falou assim: ó, Moisés, sabe aquele seu povo que o Senhor tirou do Egito? Aí Moisés falou: pera aqui. Esse povo não é meu, não. O seu povo. Porque contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Com grande poder e forte mão, por que o senhor vai agora? O senhor vai recuar agora? Olha o nível de intimidade dessa conversa, gente. Que é isso? Wallace, que é isso? Que é isso? E nós queremos rezar. Ah, para, gente. Vamos ter intimidade com esse Deus. O caminho está aberto, o acesso está aberto. Como nós cantamos aqui, né? Música lá vem, muda as coisas de lugar. Como é que é, Wally? A música que diz, tira as coisas do lugar. Pode mudar tudo. Vem aqui. Depois você vai cantar aqui, Wally. Vamos dar serviço para você também. Você está muito quietinho. O Elton não sabe nem tocar essa música. Ele só sabe dos 80 dos anos 2000 para trás. É a minha geração, não tem jeito. Aí tem que ser o Vitor, o Ali, aí vamos embora. Muito bem. Que delícia, hein? 12. Por que diriam os egípcios? Olha Moisés preocupado com a reputação de Deus ainda. Defendendo Deus aqui, ó. Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los dos montes e bani-los da face da terra? Ah, não, ele não falou isso não. Eu não li isso aqui não. Eu não li, eu não tenho coragem de ler o que está escrito agora não. Não, o que ele falou? Eu não tenho coragem de ler não. O que ele falou, Mauro? Ah, que é isso? Não está escrito na Bíblia não? Moisés falou para Deus. Calma aí, take it easy, né, Zeca? Take it easy. Calma aí. Peraí, senhor. O senhor está muito tenso. Arrepende-te da tua ira, Senhor. O que mais, Mauro, que ele disse? Eu não tenho coragem de ler, não. Não traga este mal. Ousado, né? Eu não vou estragar a nossa amizade por causa disso, não. É? Ah, entendi. Moisés lembrando das promessas que ele fez a Abraão. Falou assim, ó, lembra, o senhor prometeu lá para Abraão, assim, apaga essa tua... Moisés chegou assim... Lê aí. Eu não tenho coragem, me falta coragem. Vai. Desista de fazer esse terrível mal ao seu povo. Que isso? Lembre-se dos seus servos, Abraão, Isaac e Israel, aos quais você jurou pelo seu nome. Vixe. Multiplicarei seus descendentes como as estrelas dos céus, e darei a eles toda essa terra que prometi a eles e aos seus descendentes. Esses herdarão esta terra para sempre. Aí o verso 14. Então o Senhor desistiu do mal que ia fazer ao povo. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo. É muito mentira.
sabia que Moisés era um servo criado à sua imagem e semelhança. Exato. Deus bem sabia. Moisés desfrutou do barato, gente. Porque você está aí achando que é um coitado, que a vida é dura, não sei o quê. Moisés tomou posse do negócio. Vamos continuar. Nós chegamos até o cuidado com Deus. E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas suas mãos as tábuas da aliança. Estava escrito em ambos os lados, frente e verso. Frente e verso, já tinha xerox frente e verso naquela época. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho, e aí segue o jogo aí. Mas, meus irmãos, Deus interagiu com Moisés como um amigo e não como um robô. Eu não sei você, mas eu já, muitas vezes, eu já pedi para Deus tirar sentimento de mim. Já fiz umas orações meio malucas. Eu já quis ser pau mandado de Deus. O senhor fala que eu obedeço. Deus não criou robôs. Deus criou filhos, à sua imagem e à sua semelhança. Filhos para sonhar com Ele. O subtítulo desse capítulo diz assim, olha só que maluco, dá até dificuldade de entender. A rendição absoluta à vontade de Deus, quando você se rende de forma absoluta à vontade de Deus, é a única maneira do crente viver. Não tem jeito. Quando eu início da minha conversão, e os mais antigos aqui sabem, o Bill Bright formatou um manualzinho de evangelismo para ajudar as pessoas a falarem de Cristo. E eu lembro até hoje que tinha naquela figura tinha um trono. Um trono. E tinha no trono a palavra eu. E no outro trono a palavra Cristo. Então, ou você senta no trono, ou Cristo senta no trono. Ou você dirige a sua vida, esse carro aqui não tem duplo comando. Ou Deus dirige ou você dirige. Então, quando nós nos convertemos, o amor de Deus, quando nós recebemos a Cristo, a palavra da graça, há uma rendição absoluta à vontade de Deus. Mas aí, o autor diz, algo estranho acontece quando essa pessoa entra em intimidade e amizade para com Deus. Deus passa a se interessar pelos nossos desejos. E no final das contas, Ele quer que as nossas mentes estejam renovadas a tal ponto que a nossa vontade seja feita. Não foi isso que aconteceu com Moisés aqui? A vontade de quem prevaleceu aqui? Moisés. Deus perdeu esse braço de ferro aqui. Mas por que Deus cedeu? Por que Deus cedeu? Hã? Já tinha o plano eterno dele, mas por que ele cedeu, além do plano eterno dele? E o Wellington chamou atenção para um outro detalhe aqui, que eu falei da confissão agora. O que ele fez, Wellington? O que Moisés usou? Moisés usou, desfrutou do fato de ser a imagem, criada a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele não tem a natureza destrutiva. Né? É muito interessante você perceber, você lê o texto, é apaixonante ver como Moisés era o espelho da bondade de Deus, como Moisés refletia a misericórdia de Deus, como Moisés refletia o amor de Deus, o cuidado de Deus, as promessas, de tudo que havia de bom em Deus que estava constantemente sendo refletido em Moisés. Mas Moisés usou o que? Você acabou de falar aí. O que Deus havia prometido.
Tá vendo? Você sabe por que George Miller não tinha essa desenvoltura na oração? Porque ele leu 200 vezes a Bíblia, sendo 50, se não me engano, de joelhos. Ele leu 200 vezes a Bíblia. Então, quando ele ia orar, ele sacava uma promessa. Então, Senhor, Pai dos órfãos. Foi o que Moisés fez aqui. Moisés lembrou a Deus, porque o Senhor falou lá atrás. O Senhor prometeu para Abraão lá, ó. O Senhor fez uma aliança. O Senhor está se esquecendo da aliança? Então, meus irmãos, quando nós nos envolvermos com Deus de uma tal forma que a minha vida vai ser que nem café com leite. Enquanto o café é o café, o leite é o leite, são duas naturezas diferentes. Quando se mistura isso, tem como separar depois? Ah, não queria café com leite. Tem que jogar fora e pôr o café num copo, num leite no outro. Esse é o desenho de Deus. O design de Deus no processo de restauração do mundo e na nova aliança e no projeto eterno de Deus que se cumpriu em Cristo Jesus é fazer isto. É nos transformar ao ponto de a gente ser uma coisa só com Ele. Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Ele dá esse exemplo falando do casamento. Quando o homem se une à mulher, não são dois, são um. Por isso que a separação é algo fora do propósito de Deus e cria marcas para a vida inteira. Porque não é o processo de Deus, não é o projeto de Deus. Então, a vida cristã normal é uma parceria entre Deus e cada um de nós, praticada na vida diária, que nos tornamos a porta do céu. A porta do céu, o acesso aos céus. As pessoas terão acesso aos céus através de você. Assim como aconteceu com Moisés aqui. O juízo veio. Deus irado. Mas Moisés foi à porta dos céus. Ele fez essa intermediação. E aí, para encerrar o tema é rico, esse tema Sonhando com Deus será o tema que nós vamos trabalhar. O que foi? Ah, é? Fala, Ascão. Fala. Vou virar para um outro texto. Passou por um processo de ser consumido, ser destruído, e não foi e nem ficou sabendo. Boa. Como Deus muitas vezes age conosco com misericórdia, de tal maneira que nós nem ficamos sabendo. Nós nem percebemos, mas a misericórdia dele é muito grande, é infinita. E muitas vezes livramentos acontecem na nossa vida. Diariamente. Essa tensão estava lá longe. É verdade. E por isso que quando eu faço a minha lista de gratidão, que não vão chegar agora nela aqui em dezembro, eu sempre agradeço a Deus pelos livramentos que eu vi e por aqueles que eu não vi. Que eu posso dizer para você que são a maioria. Como a gente murmura todo o tempo, o dia inteiro, a gente murmura, e como a gente agradece pelos milagres, porque o milagre, ele não está medido no tamanho, ele é milagre, a
E você sabe que é uma coisa triste, que eu fico triste comigo mesmo, que às vezes eu só sou capaz de perceber alguma coisa que ela é boa só quando eu deixo de ter. Eu digo para mim mesmo sempre, para os outros, para incomodar os outros também, que senão só eu fico incomodado, tudo que não valorizamos, perdemos. Quando a Anice agora ficou no hospital, eu dormi 3 noites num sofazinho que tinha lá. Quando eu cheguei em casa, de segunda para terça, para dormir no meu colchão, no meu travesseiro, falei, Senhor, muito obrigado. Agora eu estou agradecendo toda noite. Fala, Bel. Não valorizaram. Não valorizaram. Vamos ler o último texto aqui agora do Novo Testamento. Vamos ver se... Não, isso é velha aliança. Agora, Nova Aliança é outra coisa. Então vamos ver se é outra coisa. 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. Até o 21. Eu vou ler aqui para sair na gravação, né? Pois o amor de Cristo nos constrange. O que o amor de Cristo faz conosco? Sabe o que é constranger? Pensa um pouquinho nesse verbo constranger. Você já falou assim, não, eu fiz isso porque o cara me constrangeu. O que é constranger, então? O que é constranger? Deixar sem graça. É cativar. É atrair você assim. É você falar para mim assim, Osmar, queria que você fosse jantar lá em casa. Eu falo, mas a janta tá cheia, mas eu vou fazer um bacalhau para você amanhã. Eu falei, que dia? Não, tem um merengue de morango lá. Vamos lá agora, vamos fechar aqui agora. Então, constranger é isso, é você atrair a pessoa de uma forma que ela não tenha saída. É o constrangimento, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, o que acontece com os que vivem? Não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. É a mistura, né? Estou falando a mistura aqui, ó. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Quer dizer, nem a Cristo você conhece segundo a carne, nem as pessoas. Quer dizer, você vai olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Vai olhar as pessoas pensando que... vai olhar um ímpio. Quando eu estive lá na Bethel, na abertura da conferência, eu fiquei impactado. O pastor Bill Johnson abriu a conferência, deu as boas-vindas e tal, ele era um anfitrião. Ele fez a seguinte orientação, ele falou, eu sei que tem gente aqui de várias partes do mundo, vocês estão em Reading, uma cidade pequena, nós estamos aqui para abençoar a cidade, para implantar o reino de Deus, então você que está vindo de fora, coopere conosco. Ele está dizendo o seguinte, não deem mau testemunho aqui. Ele não falou isso, mas ele falou de forma bem elegante. Mas ele disse assim, quando você for nos restaurantes, trate bem aqueles que vão servir você. Lembre-se, aquilo que o pastor Roberto fala há 200 anos, né? Lembre-se que maior é o que serve. E outra coisa, deem generosas gorjetas nos restaurantes. Abençoe as pessoas. Nos ajude a ganhar essa cidade. Eles têm uma linguajar que diz assim, eles não falam ímpios miseráveis, eles falam assim, os pré-cristãos dessa cidade
os pré-cristãos, ele fala uma palavra em inglês, né? Os pré-cristãos dessa cidade estão observando a gente, né? Então, meus irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Nós somos este povo. E o que eu estou falando com isso? Olha aqueles que não são. Eu sempre falava isso lá nos cultos da quarta-feira à tarde, que eu fazia na comunidade sede, que 98% eram mulheres, e 90% cujos maridos não eram cristãos, e 90% dos aconselhamentos que eu pegava depois, elas falando mal do marido depois para mim. Aí eu falava, aí eu comecei a ficar experiente no negócio, Rogério. Comecei a falar assim, espera um pouquinho, você está reclamando de quem? Quem escolheu esse marido? Quem escolheu foi você, filha. Então, trabalha nele aí. E eu comecei a ensiná-la o seguinte, comece a vê-los como Deus os vê. Comece a orar pelo seu marido para que ele seja transformado num homem santo de Deus. Que ele seja um líder de célula nessa igreja. Que ele seja um pastor. Levanta o nível da sua oração. Porque muitas delas oravam, o tormento era tanto que se fosse salvo já estava bom. Porque é uma oração egoísta às vezes. Senhor, salva quando estou aguentando esse cara. Não, peraí, Deus não vai salvar porque você não está aguentando o cara. Se a motivação for correta, você vai entrar em parceria com Deus. Senhor, ele é amado do teu coração. Ele está me dando trabalho, Senhor. Mas ele é amado do teu coração. Me dê olhos para vê-lo como tu o vês. E eu quero profetizar, Senhor, que ele será transformado. Eu já o vejo como um profeta na nossa casa, como um sacerdote, como um rei, como um líder. E para de reclamar, como lembrou o Renato. Para de reclamar, comece a profetizar aquilo. Porque nós gastamos muito mais tempo declarando aquilo que nós não queremos que aconteça do que aquilo que queremos que aconteça. E aí, lançamos sementes, vamos colher aquilo que não queremos que aconteça. Então, quando eu cheguei na comunidade sozinha, eu orava a Deus assim, se o Senhor me chamou para esse propósito, o Senhor sabe que eu sou casada, e o Senhor já me esclareceu o que é a união de um casamento, o que é um casamento de unidade, eu creio que o Senhor vai fazer isso na minha casa, vai fazer com o meu marido, e eu não aceito. O pastor Antônio falava que eu ia ser líder, eu ia ter uma célula de mulheres. E eu falava para ele, não repreendi em nome de Jesus. ô editor, depois você dá aquele... Sim, sim. Ser líder de mulheres, só de mulheres, Sim. que eu era casada e que Deus tinha me chamado para um propósito, saber que para casar ele me chamou junto com o meu marido. Sim, Hoje tem aí meu marido líder de célula isso mesmo. e eu sou auxiliadora do meu marido. Aê! Aê, Mari! É vendo segundo Cristo. E acabou. Seguindo aqui. Ora, tudo isso provém de Deus. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas se passaram. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu não sei que é o ministério meu. Não sabe? Está aqui, ó, o ministério da reconciliação. Eu não sei o que eu faço nessa igreja. Não tem nada para fazer aqui. Chega mais cedo que tem. Hoje nós tivemos bastante serviço aqui. Mas Deus já te deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, 2 Coríntios 6:1, na qualidade de cooperadores com ele, olha aqui, quem você é. Também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, eu e você somos parceiros de Deus. Nós somos colaboradores de Deus. Nós somos cooperadores com Deus. Então, se você não está conseguindo ajudar muito, não atrapalha, que já está ajudando bastante.
colabora com Deus. Coopera aí. Não reclama. Não reclama. Dá graças. Não consegue ficar com a boca fechada, põe um copo de água gelada, um gole de água gelada na boca e não toma. Põe ele assim. Uma meia hora com ele. Ou então, respira fundo. Né, Helene? Respira fundo. Inspira. Vamos lá. Inspira, vai. Bem devagarzinho. Porque Deus quer sonhar os teus sonhos. Você achou que o cristianismo era uma religião? Não é uma religião. É uma cooperação. É uma parceria. E esse será o tema que nós vamos trabalhar aqui, finalzinho de dezembro, para entrar para janeiro. Nossa série de janeiro, por causa do projeto de vida, nós vamos fazer bacana, diferente, atraente, chamará Sonhando com Deus. Quando eu li isso aqui, já me deu o insight aqui. Sonhando com Deus. Eu só peguei um negocinho aqui de hoje. Mas Deus quer levar você a sonhar com Ele. Então, para você sonhar com Ele, você precisa saber qual é a vontade dEle. E a vontade dEle está expressa aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu é que sei do Senhor os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz, não de mal. Onde estão os pensamentos de Deus? Está aqui. Da sua família? Está aqui. Lembra que falamos domingo? A estação atual, a estação original de Deus e a estação futura. Tudo está na palavra. Ainda que a minha casa não seja tal como deveria ser, Deus tem conosco uma aliança. Eles serão o meu povo, serei o seu Deus, farei com eles uma aliança eterna. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Vamos ficar em pé, então?